Esperando dar o vermelhinho, pronto. Então, começamos. A gente está aqui em nome do Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual do Instituto Federal de Brasília, né? Campus Taguatinga, Campus Ceilândia, aqui com a presença da nossa reitora, da professora Luciana, né? A professora Micaela, do Campus Ceilândia, e com a nossa convidada especial, a psicóloga Caroline Bruni, né, para a gente falar sobre assédio, que é um dos temas que mais a gente recebe demanda, né, para conversar, debater. O que aparece de solicitação de ajuda é um absurdo, assim, né, principalmente nos dias de hoje. Então, eu acho que é uma temática bastante importante, né, para a gente trabalhar. Sim, meu nome é Rafaela, sou professora do Campus Taguatinga, da área de vestuário, tá? E a gente vai dar início agora com a Carol. Deixa eu só colocar você, Carol, como fixa, para ficar grandinha aqui. Pronto. E obrigada, Carol, pela participação, tá? Pela disponibilidade. E eu queria muito que você começasse contando para a gente, né, assim, amplamente o que é o assédio e por que é um tema tão importante. O assédio tem milhões de braços do que ele pode ser configurado, né? Desde um assovio, desde uma encurralação, desde uma situação onde a hierarquia fica muito clara de quem manda no quê. Em qualquer situação que, de alguma forma, oprima a sua liberdade, você pode chamar de assédio. Claro que, legalmente, você vai ter outros nomes, né? A importunação é considerada a forma de assédio em que você não tem necessariamente... Você não tem como eu vou dizer, uma interação direta com o indivíduo. Então, um assobio, né, enfim, fazer um comentário, uma cantada, se configuraria muito mais uma importunação. O assédio é quando existe uma relação de hierarquia. Eu te coloco numa situação constrangedora e uso a posição que eu estou para te colocar numa posição desconfortável. Não quer dizer, por exemplo, se você é CEO de uma empresa e eu sou homem e estou abaixo de você, eu ainda posso mexer com a sua relação de poder, porque a gente não está falando aqui de poder profissional, a gente está falando aqui de uma hierarquia bem estabelecida de gênero. Então, nesse exemplo que eu dei, o homem precisa te diminuir na sua posição superior justamente porque incomoda a situação de poder aprendida que ele tem e que a boa parte dos homens tem, mais ou menos clara, né? Aí, por último, abuso sexual é quando há conjunção carnal sem autorização, de qualquer forma que seja. Eu descobri recentemente que parece que foi ano passado que importunação se tornou crime, antes não era. Então, é importante lembrar que todas essas três situações, o abuso, o assédio, o abuso, o estupro, no caso, o assédio e a importunação, são configurados, sim, crimes e são passíveis de punição, né? Infelizmente, de novo, por conta dessa questão da hierarquia, o que eu vejo no meu trabalho e nos meus colegas, o meu treinamento todo foi em São Paulo, então é uma realidade muito diferente da minha cidade, eu moro em Blumenau, e a questão de gênero aqui no Sul é uma hierarquia mais machista, menos escondida, ela não é tão sutil, e olha que no Rio Grande do Sul ainda tende a ser pior, e no interior tão ruim quanto. Eu achava muito interessante que as mulheres em São Paulo, elas têm medo, mas aqui a maioria das mulheres finge que nem acontece. É engraçado você ver em estados diferentes, cidades maiores ou menores, a relação que a gente tem com assédio, com abuso, com importunação, né? Cada classe nossa de mulheres vai interpretar diferente, o mesmo vale para as negras, para as minorias LGBT, para as mulheres brancas cis, para as mulheres mais velhas, para as adolescentes. Cada grupo vai entender e vai se relacionar com essas violações de maneiras diferentes. Então, acho que isso é importante pontuar. Acho que eu falo demais, gente. Se vocês quiserem interromper, fiquem à vontade. Pode continuar se você quiser, Carol. Pode. Tá liberta. Bom, mas fiquem à vontade para interagir comigo, por favor, que eu falo mais que o homem da cobra. Eu acho, Carol, essa questão, porque esse próprio, o que é, né, o assédio, no caso, ele é estabelecido culturalmente, então.
Sim. Né, pela comunidade, ou por aquela sociedade, ou culturalmente, que eu digo, né, até que ponto, porque se no Sul as mulheres fingem que nem vê, né, como é, que a minha família é do Sul também, então é melhor você não tocar no assunto, né, e deixar, é assim mesmo. E já, né, em Minas é um pouco diferente, em BH, do interior, né, Brasília também, depende de onde você está, se você está no plano, se você está no entorno. E para piorar, a gente tem tido essa... Não é um preconceito nem nada, mas com essa retomada da religião neopentecostal, essas religiões neopentecostais, tá retomando toda uma coisa muito antiga e inadequada da dominação masculina, da hierarquia, os índices de abuso nessas igrejas de raiz evangélica, neo-evangélica, são muito altos, se retornaram a raízes muito ancestrais de religião, onde tem essa hierarquia muito estabelecida, e tem famílias que já estão em gerações nesse aspecto, então as mulheres lá dentro, elas acham que elas estão, por exemplo, sofrendo abuso, porque Deus está castigando, e aí elas têm medo de sair, porque se elas saem, então o inferno está lá fora, e são prisioneiras da mente delas, e por isso não denunciam. Porque é muito... E quando você tenta... É muito curioso, porque quando você trabalha com esse público, e você tenta mostrar como assim, essa coisa do sobrenatural, cuidado com essa coisa que você acha que tudo que você está fazendo vai e volta o tempo inteiro, e como se você não fosse agente da mudança da sua vida, o que é um ponto muito importante quando a gente fala dessas violações. Quando eu falo violação, são esses tipos de abuso, né? Muitas mulheres, até pela nossa educação, não nos sentimos protagonistas da nossa vida, não nos sentimos donas da nossa narrativa. E é por isso que a gente não denuncia. A gente acha que a culpa é nossa, a gente acha que é assim mesmo o relacionamento, a gente passa um pano de romantização em cima da agressividade, ou enfim, do desrespeito daquela pessoa com você. Óbvio que todos os gêneros são passíveis de serem abusadores e de serem abusados, né? Todos os grupos, todos os indivíduos, mas aqui especificamente a gente está falando de mulheres, e eu acho que vale a pena a gente incluir nas mulheres as minorias, porque nós, mulheres e minorias, estamos num risco maior de passar por isso, e muito das crenças que você tem com relação ao que você tem direito e não tem, e a religião, e a família onde é que você cresceu, muito tem a ver com a cultura também, com a etnia. Eu tenho pacientes, por exemplo, de descendência oriental, que tem essa característica da hierarquia muito fortes, então, assim, eu passo por desrespeitos na minha casa, que eu acho que eu não posso falar, porque na minha casa a gente conversa pouco, porque o meu pai é que manda, porque eu fico mais em silêncio. Nós temos pessoas de famílias de matriz africana que também tem essa questão muito forte, mas é muito interessante que daí lá a questão matriarcal é mais forte muitas vezes, mas a mãe ainda tem essa educação para o filho de que tem coisas que o filho pode e coisas que a menina não pode. Todas essas questões pequenininhas, você vai vendo o contexto de cada pessoa que vem te contar uma situação de abuso, você vai vendo que são coisas que a gente nem imagina. É a realidade daquela pessoa que permite muitas vezes que o abuso se estabeleça. Muitas pessoas só descobrem que elas estão sofrendo algum tipo de abuso ou de assédio porque outra pessoa contou. Se não, quando acontece comigo, eu penso, não, é um desrespeito, não, é uma passada de limite, mas tudo bem, né? E não, chega um amigo seu e fala, não, isso aqui é assédio, isso aqui é abuso, isso aqui é importunação, você tem que fazer alguma coisa. E aí você percebe que talvez no fundo você já sabia, mas você queria evitar o confronto, você tem todo o preconceito que o que você ouve? Ah, se eu for na delegacia vão rir de mim, vão me tratar mal, não vão levar para frente. Isso não precisa ser verdade, né? As pessoas têm, por exemplo, a gente comentou anteriormente, né? Quais canais que eu posso procurar? Posso procurar o Disque 100, eu posso procurar diretamente uma advogada que trata de causa civil e familiar, de direitos da mulher, que tem esse viés também. Eu posso ir direto, eu posso entrar nos sites tanto do Ministério da Saúde quanto do governo do estado, que vão ter lá políticas públicas voltadas para a proteção e saúde da mulher, e ver o que teu estado oferece para você. Você pode, se estiver sendo tratado por um psicólogo, no nosso código de ética, o psicólogo tem o dever de denunciar, porque senão ele se torna cúmplice. Apesar de que uma questão entre nós psicólogos são coisas tipo, tá, eu tô tratando uma mulher que o marido é altamente abusivo, mas ela tá presa no casamento pela religião e pelos filhos. Se eu for lá e vou denunciar, como é que vai ser o impacto pós?
para essa mulher, porque a gente está falando de uma vulnerabilidade que a gente nem entende, que é o comprometimento com a religião, por exemplo. Por isso que se discute com o teu paciente, ó, a situação é essa, a gente vai ter que se mexer e mobilizar essa pessoa quase que radicalmente para uma mudança, porque o abuso evolui. Começa com um xingamento, começa com uma crítica disfarçada de elogio, começa com um tratamento de silêncio, começa dizendo que você tá louca, te podando dos amigos, te podando da família. A frase clássica que eu ouço, né, fica a dica aí para as meninas que vão escutar a gente, quando estamos só nós dois é tão bom, mas daí quando a gente sai tem briga, com os meus amigos não sei o quê, ele não gosta da minha família, ele acha que todas as minhas amigas são piriguetes e estão me levando para o mau caminho, ele acha que o jeito que eu me visto mudou depois que eu falei com as minhas... A pessoa vai te colocando numa bolha onde realmente só é bom quando vocês dois estão juntos, até que não fica mais bom. O ciúme acontece ali dentro, a monitoração do teu celular, quer senha de tudo, quer participar de qualquer rede social, rola um ciúmes retroativo, por exemplo, eu vou buscar lá no teu passado os caras com quem você saiu, ou as meninas com quem você saiu, e vou transformar isso num problema atual que não é. Tudo isso é abuso, tá? Eu não tô dizendo que a outra pessoa, às vezes, quando ela pratica essas violações, ela não se sinta mal por isso, porque é importante lembrar, nem todo mundo, a gente tá nessa onda, né, até a gente se conheceu, eu e a Rafa, por isso, por conta do narcisismo, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar. Nem todo abusador é narcisista, nem todo abusador é um psicopata. Às vezes ele é um cara que foi abusado e a insegurança dele é maior do que tudo isso. Às vezes ele é uma pessoa que tem dificuldade com a própria autoestima e ele precisa projetar isso em alguém. Porque, querendo ou não, se a gente tratar do público homens, geralmente cis, mas tem homens homossexuais que também fazem isso, existe uma criação voltada para um certo tanto de direitos, né? Que os homens os meninos não se tornarão homens se eles forem expostos demais àquilo que é não masculino. Isso eu acho que é a regra, né, da criação dos meninos. Tem que ser azul, tem que brincar com o menino, tem que brincar de lutinha, tem que arrotar, tem que ficar trancado no banheiro o tempo que quiser. Existe toda uma permissividade dentro desse acordo silencioso que a nossa sociedade tem, porque ninguém fala disso abertamente, mas é o que a gente concordou, que os meninos não podem ser expostos a coisas muito sensíveis, muito similares ao que é feminino, e eles não podem chorar, e eles têm que se defender, eles têm que ser alfa. E se eles não conseguem no grupo deles, eles vão ser com quem é mais fraco, com quem está em desvantagem, né? Então, é importante que as mulheres e as meninas se sintam à vontade para demandar seu espaço, que elas não tenham medo, e se elas tiverem medo, isso é um péssimo sinal. É importante que a gente volte a nossa atenção para a nossa intuição. Desde o começo, a gente sabe que tem uma coisa errada. Todas nós aqui, em algum momento, passamos ou vamos passar por uma relação de amizade ou um relacionamento amoroso, ou prestar atenção nas nossas famílias, que a gente sabe que algo está errado. É um jeito de tratar a gente. Alguma coisa, alguma peça não bate. Presta atenção, por que você está fazendo tanta questão de ignorar essa falha? Por que você está fazendo tanta questão de falar e justificar por essa pessoa na sua vida? Alguma coisa não está certa. E essa justificativa alimenta um potencial muito grande de um campo de violação. Fala, Rafa, desculpa. Não, eu queria aproveitar que você colocou todas essas questões, né, de casa, que são microambientes, né, que a gente participa e tudo mais. Quando a gente coloca isso dentro da escola, né, no nosso caso, por exemplo, professoras, somos professoras, hoje em dia a gente tem uma reitora, né, que é uma mulher no cargo mais alto da instituição. Quando a gente leva isso para o microambiente institucional, né, como se reflete, por exemplo, quando a gente sente e identifica esse tipo de abuso, né, que vem através do assédio. Por exemplo, uma aluna, né, recebendo um assédio de um professor, uma professora, né, recebendo o assédio de um professor, de um colega de trabalho, ali numa questão horizontal mesmo, né, até a própria Luciana, assim, que está num cargo máximo de poder dentro da instituição, como isso funciona de baixo para cima também, né, esse assédio de baixo para cima, assim, porque as coisas são muito sutis, né? A forma, vem numa forma de brincadeirinha, né? Ou vem numa conversinha de grupinho, né? Então, assim, vem tentando minar por baixo.
eu digo isso, por exemplo, no caso da Luciana, né? Seria inverso a questão. A mulher está na situação de poder, mas ainda assim existe e é muito visível, né? Quando se junta um monte de professores homens para questionar a situação, quando se fosse um reitor homem, iria lá, bater na porta e falar, eu acho errado, mas com a mulher é diferente, tem que... Aí vira um monte de fifis, né? Existe eu acho que existe uma convenção invisível, de novo, como aquela outra ali que eu falei da masculinidade, que nós mulheres estamos brincando de profissionais. Que bonito você que é reitora, gracinha, né? Que bonita você que é professora, doutoranda, maravilhosa, mas assim, né? Bateu o cartão todo mundo para sua casa, vai fazer comida para o teu marido. Esse tratamento snob, soberbo, é alimentado pelo machismo. E, de novo, a gente está falando homem e mulher, mas tem muita aluna fazendo isso com professora. Né? Não é o machismo que a gente está chamando, que tem muita mulher confundindo com o feminismo. Eu ser grosseira, eu me impor de um jeito agressivo é feminismo. Não é. As radfems que me perdoam, mas eu acho que feminismo é uma outra coisa, eu acho que é uma outra forma. A gente tem muito que aprender sobre sororidade. Nós ainda não somos, não estamos boas em sororidade, porque uma coisa que eu vejo muito no trabalho eu tenho um namorado ou um marido, esse cara me troca por outro, eu vou lá e ataco a mulher. E não vejo o problema real, que é que ele que sacaneou o contrato que tinha comigo. Né? E a primeira coisa que eu faço é ficar me comparando a essa nova mulher que entrou, querendo colocá-la para baixo, ao mesmo tempo por conta da minha insegurança, será que ela é mais nova, mais bonita, mais não sei o quê? Nós mulheres, essas coisas sutis, e é automático. Mesmo que a gente não queira, a gente está competindo com as outras mulheres. Pela beleza, pela inteligência, enfim, por habilidades, atitudes, diferente dos homens, que na sua média são parceiros mesmo sem se conhecer. Eles têm um pacto entre eles que, se eles precisarem, assim, se eu fosse homem, conhecer o marido de uma de vocês, ele vem na minha casa no churrasco um dia, e vocês me ligam dizendo, pô, fulano, meu marido não chegou, tá, não sei o quê. Não, ele tá dormindo aqui. Nem sei onde ele tá. Mas existe um pacto que mulher é histérica, então a gente vai proteger o meu pacto. É a linguagem dos bro, não é? Que a gente não tem. Eu chamava de pacto peniano quando era adolescente. Eu nem sabia que existia, porque para mim era muito isso, assim. Eles não se conhecem e eles já se... É o bromance, né? A brodagem. Isso. Eles têm isso, né? Mas nós, mulheres, de certa forma, perpetuamos algumas coisas. Então, nesses microambientes, nesses sistemas, tem algumas coisas que são importantes, tanto individualmente, subjetivamente, quanto coletivos. Infelizmente, a gente regrediu umas casas aí nesses últimos 2 anos por conta de várias coisas, né? Precisamos criar algumas coisas para nós e geral. Primeira delas, como toda empresa, a universidade também é uma empresa, o exemplo tem que vir de cima. Se a universidade decide por regras específicas, o exemplo tem que vir de cima no fazer valer. Então, por exemplo, é preciso ter uma política do que a instituição considera violação, nem para criar tantas hierarquias, porque confunde, eu não vou lá ficar pensando, o cara me atacou diretamente, existem violações. Então, a gente define que dentro da universidade, o que a gente vai considerar violação? É uma cantada, é um assovio, é passar a mão, é me abordar no banheiro, é me constranger na sala de aula. Vamos definir no nosso universo o que pode ser considerado uma importunação válida de uma... Aí você vai me dizer, mas tudo é válido. Eu concordo, só que ao mesmo tempo a gente tá beirando muito no floco de neve. A gente vai ter que escolher, começar com coisas muito significativas para daí estabelecer uma cultura mais soft de respeito. Então, é preciso ter exemplos, né? Como todo governo, é preciso ter os exemplos. Então, definir primeiro o que é isso. Dentro das nossas posições individuais, reitoria, coordenação, professor, a gente tem que ter os nossos limites pessoais. Até onde eu acho que as pessoas podem ir comigo e até onde eu sinto que posso ir com elas. Aí é cada um de nós o tempo inteiro trabalhar os nossos valores individuais. Por que eu falo isso? Enquanto a gente não se conhece, a gente leva muita coisa para o pessoal. Quando a gente se conhece, se um aluno nos agredir ou um professor nos agredir, a minha chance de dar uma resposta adequada é muito maior se eu me conheço. Se eu não me conheço, se eu não estou meio que sob controle das minhas emoções, do que eu sou, do que eu tolero, a minha reação pode ser um gatilho. E aí eu vou ser desproporcional, adequada, e eu aumento as chances de não ser bem-sucedida
na hora de resolver esse problema, porque daí eu sou a histérica, daí eu que gritei, daí eu que criei uma situação maior, enfim. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Então, é primeiro criar o que nós vamos considerar violação, criar uma forma de deixar isso claro para a instituição, que a nossa cultura aqui dentro será essa, e como vamos fazer valer. Aí, uma coisa que eu acho que é sempre interessante, eu não sei se vocês aprenderam, no colégio eu aprendia muito assim, que era a regra dos 3 strikes. Se você tem um problema com o professor, primeiro você fala com o professor, se não funciona, você fala com o coordenador, se não funciona, você vai para o diretor. Então, uma regra é mais ou menos assim, você vai ter 3 strikes. A primeira, vou resolver direto contigo, não funcionou, eu vou para uma segunda instância. Na terceira, eu vou para uma terceira instância, e aí tem que ter uma definição. Essa pessoa fica? Ela tem uma punição? Ela sai? De começo, políticas voltadas para mulheres e minorias são sempre vistas como exageradas, especialmente por pessoas conservadoras. Eu não sei como é que funciona uma instituição federal, eu não sei o quanto de liberdade vocês têm para essas questões. Isso seria o ideal. Se a gente não consegue fazer valer de um jeito tão ativo quanto, por exemplo, uma demissão, é preciso descobrir outras formas dentro das ferramentas que vocês têm de deixar claro que certas coisas não serão toleradas. E aí é uma questão que vocês têm que conversar dentro das possibilidades de vocês. Mas eu acredito que são 2 coisas a serem trabalhadas. Inclusive, acho que seria legal a gente começar a pensar em oficinas nessas instituições que a gente não pode chamar de educação sexual, mas que são voltadas para conhecimento de limite pessoal, conhecimento de intimidade, conhecimento do que pode se impor, dos direitos básicos que eu tenho. Existe um livro muito legal que literalmente se chama Quando Digo Não, Me Sinto Culpado. Esse é o nome do livro. Ele é muito difícil de achar, mas se você fuçar no estante virtual, você acha. Ele tem um capítulo inteiro sobre direitos básicos. Eu tenho o direito de não gostar, eu tenho o direito de não dar resposta se eu não quiser, eu tenho o direito de me retirar, eu tenho o direito de denunciar, e as pessoas não sabem, porque infelizmente esse tipo de direito a gente não discute na vida. E a gente precisa criar espaços onde a gente discuta esses direitos de limite pessoal. Infelizmente o português não tem uma palavra legal, né? Em inglês tem a palavra boundary, que eu acho sensacional, porque é isso. É a fronteira entre o que eu permito e o que você oferece, e eu me sinto à vontade para reforçar essa fronteira. Aqui não, isso aqui você não vai fazer, né? Então, é aí que tá. Eu imagino que a grande dificuldade para vocês é vocês terem esse vínculo federal, então vocês também não podem impor grandes coisas, né? Penso que agora é uma hora de começar a pensar de alguma forma, talvez equipar essas mulheres com essas ferramentas indiretamente, se houver esse espaço na universidade, sabe? A gente não tá... E assim, claro, sem deixar claro, porque uma coisa, eu não sei se acontece aí, o que tem acontecido muito aqui, assim, no Dia da Mulher, umas 5 empresas me ligaram para fazer uma palestra sobre empoderamento feminino. Aí eu cheguei e perguntei, o que vocês entendem de empoderamento feminino? Ah, liderança, como conversar com as pessoas, mas assim, ó, nada de militância, tá? Aí eu, tá, mas o que quer dizer militância? Não fala de feminismo, não fala de LGBT, a gente não levanta bandeiras. Daí eu pensei, tá. Aí eu comentei, olha, eu vou falar sobre os 7 princípios de liderança da ONU, então, para as mulheres, que existe um programa bonitinho e tal. Aí 3 empresas toparam. Eu tentei de todo jeito ir jogando umas outras coisas sem chamar de feminismo, sem chamar, porque essa era a mensagem importante, sabe? Esse é o momento que a gente... Então, se você dentro da universidade, da instituto de vocês, criar um espaço seguro para lembrar essas mulheres que elas têm direito de se posicionar, não só procurar redes, mas elas também podem se posicionar e elas devem, eu acho que isso ia ser bem legal. Carol, só uma coisa que acontece bastante, assim, né? Quando acontece um caso de assédio, elas demoram muito tempo para procurar a gente, principalmente as meninas mais novas, né? A gente faz geralmente um trabalho de acolhimento para tentar entender o que está acontecendo, E uma coisa que sempre acontece, elas sempre têm dúvidas do que elas estão falando. Mas será que ele não estava só sendo legal? E é um nível assim de mandar foto, né? E a gente
Eu acho que aí entra nas duas últimas abordagens que você fez aí, né, da questão de como os meninos são criados e como a gente é criada também, né? Porque a gente é criada também para levar uma passada de mão sem ser solicitada, né? E achar que é um elogio, né? Levar uma cantada no meio do corredor e se sentir bem, né? E isso, quando acontece, por exemplo, com menores de idade, é uma preocupação, porque ainda tem aquela questão, né, da você ser assediada pelo professor. O professor é o cara mais importante ali daquela sala, né? E É às até vezes é um romantizado professor isso, né? bacana Em e alguns aspectos. bonito, exatamente, né? Às vezes até o cara é bonito e tal, é aquele, né? Tem aquela paixonite ali e o cara te assedia, né? E você se sente especial e você não consegue identificar direito o que é aquilo. E entra nesse mix de fantasia com culpa, com vergonha, né? E aquilo vai piorando porque vai sendo exposto, né, na frente dos colegas, às vezes é muito escondido, mas às vezes é descarado mesmo. E assim, pode falar, cara. Você me lembrou um negócio, Rafa, tem uma cartilha do Ministério Público, eu acho, de São Paulo, ou do governo de São Paulo, se chama Namoro Legal. Até saiu no jornal e tal. Fala muito dessa coisa do que pode e o que não pode, sabe? De prestar atenção na intimidade. Eu acho que é Namoro Legal, é uma cartilha. É bem interessante, fala de consentimento, fala das coisas que você... Isso é uma coisa bacana. Uma segunda coisa, acho legal vocês usarem a rede social a favor de vocês. Eu também não sei dizer por que elas não procuram, mas vocês podem abrir uma enquete anônima perguntando: se você é assediada, você procura? Se você não procura, por quê? Por que você acha que mulheres levam tempo para denunciar? Joga essas, mesmo que não respondam na primeira vez, cria o hábito de jogar essas perguntas e incitar essas garotas a responder, porque certamente em outros canais que não são da universidade elas falam disso. Elas participam de uma live de alguém que está falando disso, elas trocam ideia com desconhecidos e não trocam com vocês porque vocês são figuras de autoridade. Porque às vezes eles acham que vocês são o inimigo, né? Vocês são os professores, mulheres e homens. Então, talvez começar a criar um canal jovem com essa discussão, porque geralmente a rede social da universidade é para divulgar eventos, para divulgar, mas nunca para divulgar uma conversa. Aqui em Blumenau, em 2016, teve um escândalo numa universidade que uma menina, a nossa universidade aqui, as salas de leitura dentro da biblioteca, elas são com um espelho que quem está dentro não vê o que está lá fora, ele é a prova de luz, mas quem está fora vê o que acontece dentro. E houve uma menina que fez sexo oral no rapaz e foi filmado, e em 2 minutos aquilo disparou para a universidade inteira. Curiosamente, a menina foi convidada a se retirar, o menino deu um tempo, voltou e ficou tudo bem, né? Que é o que acontece. E aí eles decidiram criar um programa de 4 partes chamado Chega Aí, que a gente elegeu temas. A gente pegou o maior anfiteatro da universidade, botamos um monte de puff, e no final a gente teve que botar mais cadeira e botar microfone, porque começou a aparecer mais gente pro final. A gente elegia 2 tópicos. Então, assim, o primeiro foi violação de privacidade e distribuição. Lei Carolina Dickmann, que tem agora, na época não tinha lei, né? Mas distribuição de conteúdo filmado, assim. Então veio um cara da faculdade que dava aula de publicidade e propaganda, um advogado e eu, e a gente discutia 3 vieses diferentes daquele assunto. A gente não falava do caso da universidade, mas a gente falava desta questão. Aí uma outra vez, a gente chamou um antropólogo, aí eu participei também, e chamamos um ginecologista, e aí a gente debateu limites do corpo, a gente debateu a história do feminismo, outras coisas. E aí cada evento foi sendo tratado questões voltadas a gênero, sexualidade e educação sexual, sem chamar disso. A gente botava um tópico lá, ia discutindo, e no começo a gente recebia perguntas por e-mail para abrir a discussão. E aí cada profissional fazia uma apresentação de 15, 20 minutos do assunto, dentro da sua área de conhecimento, e os outros 50 minutos era debate. A galera ia participando e a gente trocava ideia ali. Foi muito legal, tá? A gente teve uma resposta boa, até que a universidade cortou porque achou que estava tendo discussão demais, né? Porque estava todo mundo, né? Enfim. Mas a resposta que a gente teve e a abertura de canal para a central de estudantes começar a receber denúncia, conhecer um pouco como é que âmbitos da universidade podem receber
essas pessoas fragilizadas foi muito bom, tá? Então é uma sugestão aí que também vocês talvez possam aplicar. Não precisa vir direto de vocês, essa intervenção direta, pelo amor de Deus, conta pra gente o que aconteceu. Adolescente é do contra, adolescente é medroso, adolescente é romantizado, ele é muito difícil que ele tenha essa cabeça, não, eu vou, né, eles gostam de parecer adultos, mas eles no fundo são, né, enfim, com as questões deles, assim. Então a gente às vezes tem uma expectativa alta deles. Uma outra sugestão que eu acho muito legal, falem do mito do amor romântico, especialmente para as meninas. Expliquem o que é. Expliquem essas expectativas que elas têm dos rapazes. Expliquem que nós somos educadas para sermos disponíveis. Nossas brincadeiras são sempre de comidinha, de escolinha, de mamãe. As nossas brincadeiras não são para autonomia. Nossas brincadeiras são para cuidado. Quando a gente lembra de brincar de casinha, é só a gente pegar essas séries de família. Quando a gente pega Eu e a Patroa e as Crianças, The King of Queens, todas essas séries que é uma família, a mulher é sempre a sensata, tolerante, o marido é a criança grande, o filho adolescente é um perdido, e a menina geralmente é inteligente, que vai dar certo na vida. Modern Family, se vocês pegarem, ela é mais suave, mas é a mesma construção. É sempre isso. Então, a nossa educação e a mensagem que se manda é que nós somos cuidadoras. E as comédias românticas é pior ainda, porque a mulher é bem-sucedida até ela encontrar um cara. Então, parece que a gente tá matando tempo até conhecer um cara, né? Aí, a mulher, dependendo da década que pegar, cada mulher tem uma característica muito clara, né? Mas, atualmente, a mulher, ela é bem-sucedida, ela quer sexo casual, ela se vira, aí aparece um cara e ela desmancha, dela vira Cinderela. Então, até quando você constrói um personagem forte, ela vai ter um momento que parece que ela tá mantendo aquilo ali só para conhecer um cara. Essa é a mensagem que essas meninas recebem o tempo inteiro. Se vocês fizerem uma enquete assim, qual o filme ou a série que você mais gosta de ver no streaming? Quase todas é comédia romântica. Nunca Fui Beijada, Os Meninos que Já Beijei, Antes de Você, lá. Essa coisa a gente não vê, mas alimenta a expectativa do príncipe encantado. E para piorar, a gente tem um outro viés, que é o do funk, do sertanejo, que te diz, vai, senta, curte, libera sexualmente, mas daí tu vai para casa querendo um príncipe. E aí é uma confusão de o que tu faz, como faz. Isso eu acho que é um tema riquíssimo para vocês tratarem com moda, com antropologia, com filosofia, com psicologia. O vestuário mesmo, quantos anos a gente discute, né? Pô, na época vitoriana se criou aquela parte de trás do vestido por causa das africanas, da Sarah Barton, porque era atraente a mulher ter a cintura desse tamanho, a bunda desse tamanho. Desde sempre o vestuário feminino é baseado em sexo, né? E hoje a gente tem que cuidar com o que a gente veste, porque o cara se sente à vontade para te tratar de uma certa maneira, porque você tá com um decote e um short curto. Tem muita coisa que vocês podem abordar que essas meninas não sabem. E às vezes é uma frase, uma palavra, que vocês vão mudar a atitude dela inteira diante de homens, de sexo, de respeito próprio, de amor próprio. Às vezes o caminho que a gente pega é um caminho que elas não conhecem, elas não têm maturidade para bancar uma denúncia. Às vezes elas não vão contar por medo de que isso vai vazar. Elas não vão contar porque alguém viu ela entrando na sala do diretor e quem viu é amigo do cara que fez alguma coisa, porque os amigos sabem o que o cara faz. Então tem um monte de detalhezinhos que pode explicar por que essa pessoa não conta. Às vezes a gente pode comer a pessoa pelas beiradas, que é dando ferramentas, sabe? Mostrar que a gente apoia e que a gente tá junto maneiras. Eu sei que deve ter gente, os estudantes vão assistir, é capaz de dizer, é verdade, por que não faz aquilo lá que a psicóloga sugeriu? Talvez eu possa estar botando vocês em maus lençóis. Mas Pode eu acho colocar. que são sugestões de também mostrar que a gente está com eles. Eu acho que são sugestões para a gente justamente mostrar o que vocês estão dizendo que vocês querem, que vocês estão com eles, com elas. E eu falo eles porque eu acho importante agregar minorias. Posso falar um pouquinho, Rafa? Eu tô achando ótimo o que a Carol tá falando, chamar de Carol, tá? Que é super novinha. Então, assim, parece que nós somos entre amigas aqui. Então, eu me sinto muito à vontade e tô gostando demais de todas as histórias que você está contando. Eu sou uma pessoa que anota, então eu tô escrevendo um monte de coisa, mesmo estando gravado. Mas a minha pergunta, assim, ou orientação, né, o pedido de orientação, é porque eu vejo, né, aqui na postura de reitora,
que também as nossas professoras, a gente teve um aumento de número de processos administrativos disciplinares, né, que são os PADs no âmbito administrativo, em relação a possível assédio sexual, né? Então, o que eu tenho visto nos relatórios finais das comissões, porque as comissões são servidores que participam dessas comissões, são servidores estáveis pela lei, e que às vezes não têm uma formação, não tem um treinamento. O que eu tenho ouvido muito, assim, as dúvidas de como proceder, né? E entre elas também das professoras, né? Porque geralmente esses casos, os estudantes procuram mais as professoras do que os professores. Não que eles não sejam procurados, porque eles também são aqueles professores que são mais acolhedores, até, como é que fala? Tipo um confessionário, né? Que escuta mais os estudantes, eles também são procurados. Mas as professoras e esses professores, eles ficam assim muito inseguros de como acolher, de como levar isso adiante, como ver se isso é real, se não é. Então, essas dicas que você está dando, Carol, que venham mais, né, no sentido assim, como que a gente descobre essas pequenas sutilezas ou questões, às vezes, que são invisíveis, mas elas são concretas. Então, como também a gente ajudar e formar os nossos docentes, né? E os técnicos também, técnicos e docentes que trabalham, mas os professores estão mais diretamente com os estudantes e as estudantes, né? Então, para a gente formar isso, eu acho que o NUGEDS, que é o núcleo, é um começo, que é uma coisa que nessa gestão que eu estou, eu quero implantar nos 10 campi do IFB. A gente está com uma proposta, veio da professora Verusca, que vai ser a nossa pró-reitora de ensino, de a gente trabalhar uma política de direitos humanos, né? Porque eu estava na ideia da questão de uma política de combate ao assédio, ao racismo, uma política de cultura antirracista, mas aí veio isso de se criar uma política de direitos humanos, que nós vimos que a Universidade de Brasília está também discutindo, né? Já há 58 anos ainda não tem, a reitora, a gente participou de um evento, da abertura do evento do Mês da Mulher, que nós estamos fazendo juntas. A Márcia veio na abertura do IFB e eu fui na abertura da UNB, né? Então, fortalecendo essa questão da presença feminina em lugares de decisão, de poder, né? Eu acho que isso demonstra muito para as pessoas, professoras e estudantes, verem que um dia pode também chegar nesse posto, que é possível, e com as mesmas, vamos dizer assim, com os mesmos direitos e com jeitos diferentes de liderança. Mas que lá eles vão começar agora essa discussão de política de direitos humanos, e ouvindo você agora, até pelo livro que você colocou, que a gente não discute os direitos que são básicos, e parece que eles são tão óbvios, mas os filósofos dizem, né, que o óbvio precisa ser dito, porque senão a gente não cai a ficha. Então, parece que, assim, tudo que você puder nos auxiliar ou trazer de redes sociais, até como você disse, que é a questão assim da linguagem da juventude, e também a nossa, enquanto professora, né, que estamos lidando com essa juventude, para que a gente se forme também a partir das redes sociais. A Rafa falou, né, tá todo mundo cansado de live, então, assim, que a gente também ajude a fazer um aprendizado que seja autônomo, porque aí alguns são mais tímidos, meninas e professores, meninos, assim, e vai por esses canais, até criando coragem de fazer perguntas. Então, é isso. Minha pergunta ficou desse tamanho, mas... Sem problema. Eu acho que eu entendi, Luciana. A primeira coisa que eu acho que é um desafio na vida para todos nós é a escuta empática. É uma escuta sem julgamento, porque cientificamente nosso cérebro leva em torno de 10 segundos para começar a formular respostas para as coisas que a gente ouve, especialmente numa situação de estresse. Por isso que geralmente quando alguém vem dizer para você que você está errada, fez alguma coisa assim, logo você já tem uma réplica pronta para se defender. Nossa, é uma tendência nossa. E se a gente tem traumas de defesa quando alguém nos acusa ou nos aponta alguma coisa. Existe um estigma muito grande, e agora, de novo, né, nos últimos tempos aí, a gente vê muito, quando uma mulher fala que ela foi assediada, você ouve especialmente de um homem, mas tem que ver, né? Tem que ver se foi bem isso mesmo, tal. Então, a primeira coisa que eu sugiro é a escuta ativa, empática, e no máximo possível, livre de julgamento. Tenta deixar a pessoa falar, não intervir, e cada vez que você fala com ela,
Você tenta falar sem implicar nada. Tipo, tudo bem, mas o que aconteceu? Me conta. E aí, como foi? Não forçar essa fala. Talvez na primeira vez a pessoa não fique à vontade, ela vai ficar picada, ou ela vai só chorar, ou ela vai falar e não vai dizer nada. São possibilidades diante de como aquela situação impactou nela. Cada um de nós reage com trauma de jeitos diferentes. Pode ser que entre alguém na tua sala e fique em silêncio lá dizendo que aconteceu alguma coisa e ela não sabe o que dizer. O ideal nessas situações seria, sem dúvida, ter um psicólogo na instituição, ter algum tipo de acompanhamento. Seria o ideal, tá? Mas a escuta inicial, acolhedora, sem julgamento, prestando atenção no que essa pessoa tem para falar. E cada vez que você quiser fazer ela continuar falando perguntas voltadas para aquilo que ela já trouxe e não querendo dizer alguma coisa, é o ideal. Por isso, é um negócio complicado, precisa de treino, tá? Até é interessante ver se, às vezes, aqui em Blumenau a gente já fez com agentes de saúde, com pessoas que trabalham no CRAS, a gente chegou a fazer até um curso para eles rápido de como lidar com o público LGBT. Então, às vezes, era de ver se vocês conseguem trazer alguém para dar esse treinamento para esses professores, dessa escuta, de como fazer essa escuta, né? E ia ser legal, eu tenho certeza que vocês têm até mais recursos que aqui, alguém que trabalha com esse núcleo na prefeitura, porque geralmente as prefeituras, os governos municipais têm um grupo que atende pessoas abusadas, e é legal com esse excesso de experiência deles, trazer alguém que vai dar para vocês, pode acontecer esse caso aqui, esse caso ali. É interessante chamar alguém que está trabalhando direto no núcleo desse. Aqui em Blumenau se chama Sentinela, aí eu não sei como chama, né? Que é um grupo geralmente um psicólogo e um assistente social que vai trabalhar com pessoas que sofreram abuso, né? Mas o ideal é deixar a pessoa falar. Essa é a primeira coisa. À medida que a pessoa vai falando, tem coisas que você pode reparar. Por exemplo, aí como é que a gente sabe se a pessoa mente? Isso é muito complicado. Não dá para dizer, não, peraí, acho que você... Mas tem uma coisa ou outra, por exemplo, você vê ali às vezes um choro esquisito, meio, né, que você olha e pensa que tem uma coisa errada e tal. Mas não cabe a nós dizer se a pessoa está mentindo ou não. Cabe a gente dar o benefício da dúvida e levar às instâncias importantes, e as instâncias importantes vão definindo quantos casos a gente vê na mídia que um cara é denunciado, passa por uma investigação, e aí a investigação conclui que aquele caso era ou não era real. A gente tem que estabelecer as nossas limitações, né? O máximo que a gente pode fazer é encaminhar para órgãos importantes. E aí, é preciso que vocês vejam também se a instituição tem isso em algum estatuto e tal. Se vocês são como a gente, nosso código de ética, a gente tem o dever de levantar, olha, se você está me contando isso, eu preciso denunciar. Você tem que ver como é que isso é para vocês, né, dentro da instituição de vocês, porque guardar para vocês até um certo ponto os torna cúmplices, e às vezes é importante guardar porque esta pessoa ainda não tem condições de bancar essa denúncia. Então, essa sensibilidade tem que ser um treinamento, né? Não tem como saber. Você vai ter que dar o benefício primário para, né? Uma outra coisa que você pode fazer, dependendo, né, é abrir meio que uma sindicância dentro da faculdade. Dependendo do que aconteceu, chamar pessoas que estavam lá naquela hora e perguntar e ver como é que foi e tal. Né? Mas aí vocês têm que ver se isso está dentro das possibilidades legais até de vocês, porque a gente não pode esquecer que a gente está vivendo um momento que qualquer escorregão é um processo. Cultura de cancelamento está aí, e vocês não são obrigados a passar por isso. Então, é legal se cercar de um jurídico, é legal chamar um profissional que está trabalhando direto com essa área. Se os casos são significativos, eu acho que vale a pena dar atenção para isso, inclusive atenção com uns outros profissionais aí para que, né, assessorem. Acho que, de novo, né, uma coisa que não custa tempo, criar rodas de conversa. Hoje poderia ser o início de uma ideia que se propague no futuro. Eu sei que Zoom é um saco, mas eles também estão nas lives. Eles reclamam das lives, mas a live com o professor é chata. Agora, a live falando do que eles querem falar não é chato. Então, pensar nesta possibilidade de criar esse espaço, né, entre vocês são cabeça aberta, vocês querem falar de igual para igual. Então, acho que... vocês me chamaram de nova, né? Tô com 37 anos, não sou mais tão nova, assim, tô mais ou menos. Mas ainda assim, você vê... Olha aí, né? A Micaela, o quê? Mas ainda assim... Conta pra gente o que você tá fazendo, amor. É iluminação. Mas
é muito também, de verdade, tem, pelo menos a gente é muito treinado para se adequar à linguagem do nosso paciente. Então, pode ser também que o meu jeito aqui seja mais assim, porque eu sei que a gente está falando para essas pessoas, né? Se é uma pessoa de um outro lugar, eu não vou usar tipo, eu não vou usar certas palavras. Então, pode ser que isso também me deixe um pouco jovem. Mas é importante a gente encontrar a nossa temperatura com essas pessoas. Vocês estão numa posição de hierarquia. E é aquela coisa meio que, sabe, mãe não dá para ser melhor amiga, mas dá para encontrar o meio termo. Talvez vocês tenham que encontrar isso como docentes. Eu vou ter ainda uma autoridade, mas eu posso te acolher. Eu posso ser firme, mas eu posso ser carinhosa. Eu posso estar prestando atenção. Por isso que vocês têm que saber exatamente até onde vocês, como servidores, podem ir, até onde vocês, como mulheres, podem ir, e praticar coisas estilo, né, educação, escuta afetiva. Uma outra recomendação que eu acho que vocês podem, sim, até disseminar na universidade inteira, instaurar uma política de comunicação não violenta, né? O livro do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, existe o principal, que é comunicação não violenta, uma linguagem para a vida, e existem os pequenininhos que são baseados em palestras dele, porque ele morreu em 2006, então várias palestras foram gravadas e separaram por temas, então conflitos, raiva, como lidar com relacionamentos, tem vários. Eu acho que pode ser o início de uma prática que vocês podem instaurar. Lembra, o exemplo vem de cima, né? Eu sei que tem um desafio aí também de motivar o servidor, porque o servidor, pela posição dele, ele às vezes não se sente como parte de alguém que tem que ser agente de mudança. Ele tem o dele, então ele vai ficar... É preciso que se reveja quais ferramentas vocês têm, e às vezes até, eu já vi casos aqui na universidade, a gente também tem o IFSC aqui em Blumenau, vai que, muito profundamente no estatuto de vocês, em algum manual de regras de vocês, existam condutas que vocês possam tomar com o servidor. É legal consultar o legal, o jurídico de vocês, quais penalidades podem ser aplicadas dentro da esfera de vocês para lidar com essas pessoas que não querem entrar nesse esquema. Eu não sei se funciona aqui, mas eu já vi casos, por exemplo, eu não posso demitir o servidor, mas eu posso realocar ele em outro lugar. Não sei, né? Ele pode ser cedido, eu não sei, né? Cada instituição vai ter um jeito. Mas acho que é importante ver isso aí. Precisa sim ter punição. Infelizmente, nós, seres humanos, funcionamos... quando a gente é pego, a gente tem que saber que tem consequência. E o servidor, apesar de ter essas benesses para poder fazer o melhor, o caráter humano é muito questionável, né? Então, acho que isso é importante. Eu viajei, né? Dei uma resposta gigante, mas acho que eu ajudei. Tá todo mundo mudo. Mica, quer falar? Seu microfone está fechado. Não, eu estou achando super importante tudo que está sendo trazido, né? Estou aqui também pensando nesse nosso âmbito, né? Que é o âmbito profissional e o âmbito formativo com os alunos, né? A gente tem a nossa grande maioria de alunos é do ensino médio, né? E é uma demanda também muito grande do ensino médio, né? Então, eu estou aqui pensando, né, no que você está falando, como que a gente pode atuar aí para promover essas reflexões, principalmente eu trabalho com formação de professores, então trazer isso, né, para a formação de professores, essas questões, para mim, assim, fundamental, né, e importantíssimos esses temas, essas abordagens em construções de materiais didáticos, né, no processo formativo como um todo. E aí, estou aqui pensando, e aí, meninas, o que vocês estão achando? Fala você, Rafa, fala, Luciana. Lu, quer falar? Eu fiz uma pergunta, mas posso falar, assim, a Micaela falou de um programa de formação de professores, né? Eu acho que a gente, como instituição de ensino que forma pessoas, a gente também precisa ser formado. Igual a gente está falando muito agora, né? Nesse momento de pandemia, de cuidar quem está cuidando da gente. Então, eu acho que talvez a Micaela com a Rafa, enquanto professoras, estão assim, diretamente em sala de aula preocupadas assim, como acolher os estudantes.
Eu já nessa posição de reitora, que já olha estudante, olha servidor, olha técnico, olha colaborador, olha família, né? E a gente fala assim, como, e principalmente nesse momento de pandemia, eu estava assistindo uma outra live antes dessa, assim, como acolher quem está acolhendo, né? Eu fiz uma rodada nos campos nesse momento de pandemia, e eu vi vários relatos de professores, professoras, falando assim um pouco da exaustão, porque já é fato, né, essa jornada tripla, né? E além disso, a relação que o professor ou professora tem com o estudante cria esse vínculo, isso é inevitável, os vínculos são criados, e aí a gente tem estudante que se identifica mais com a gente, né? E traz os seus problemas. Então, a gente tem estudante, a Micaela falou, a gente tem muito do ensino médio, mas a gente também tem trabalhador estudante, né? A gente tem estudante que vai até 70 anos, 60 anos, mas a gente tem uma média de 30, 40, também é grande. E que são mães, às vezes são mães solos, às vezes são mães que têm 4 filhos e tem que dividir o celular para os 4, sabe? Então, e traz essa também carga junto para o docente, para a professora. Então, assim, essa questão do programa de formar professores, eu acho que é muito importante, né? Porque assim, a gente tem que fortalecer o nosso corpo docente para que eles estejam fortalecidos para acolher. E, às vezes, essa questão também da limitação institucional, né? Até onde vai o limite da instituição? Porque, às vezes, os nossos estudantes, principalmente, acho que do ensino médio, que está nessa fase mesmo de transformação, de muitas perguntas. Eu acho que os institutos têm uma vertente de ensino que é do ensino emancipatório, do ensino crítico, sabe? Da visão crítica. Eu tenho certeza, nossos estudantes voltam para casa questionando muitas coisas que acontecem, né? E aí, como que a gente, ao saber de algumas questões que aí eu falo assim do assédio, que às vezes ele ou ela, estudante, não está sofrendo na instituição, mas ele vê alguém da família muito próximo, uma mãe, uma tia, a avó, o irmão, a irmã, e aí vem, e aí como que, né? Então, essa questão de formar os docentes é muito importante, e também com os limites, sabe? Para que a nossa comunidade de professores não também fique se sentindo sobrecarregada e talvez assim com o peso do mundo, porque a gente não pode criar, né? Assim, não tem receita, mas acho que é uma conversa, né? Para que a gente não paralise nosso corpo docente, porque já tem muita cobrança, né? Pela disciplina, tem que melhorar, as coisas estão muito rápidas, tem que se atualizar tecnologicamente, se atualizar dentro do seu próprio campo de formação, e aí vem essa carga também, que pode acontecer dentro do âmbito da escola e fora, mas trazido para dentro, né? Então, eu acho que esse fortalecimento, essa formação é muito importante para os professores, né? Formação de professores não só para praxis da sala de aula, mas é da formação que é integral, das relações que tão frágeis hoje, né? As pessoas falam, é isso, não respira, né? Quando ouve uma coisa, já vem, né? A minha terapeuta fala assim, a mente, ela é muito rápida, então ela mede, ela compara, ela julga e dá sentença. E é isso, questão de 10 segundos, você já está sentenciada, né? Então, eu acho que é trabalhar isso mesmo dentro da instituição, com o nosso corpo docente, porque a gente precisa fortalecer, porque eles que vão... Acho que é uma cascatinha, né, ou uma pirâmide, que, assim como você falou que o exemplo vem de cima, mas a gente também precisa ir fortalecendo as bases para que a gente, no final, tenha uma base muito fortalecida. E essa base são esses estudantes que vão sair do instituto um dia, vão para o mundo do trabalho, vão constituir família, e que a gente precisa dar essa formação, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio das instituições de ensino. Eu acho que houve um tempo, eu não sei como é que é aí, né? O comparativo que eu tenho daqui. Na escola que eu estudei, a gente tinha 2 matérias onde a gente podia discutir essas coisas. Isso era 1990. E, de repente, a gente foi voltando para essa coisa do formal, que a pessoa tem que saber matemática, fatos históricos, geografia, e a gente confia à família, que a família ensine valores. A gente esquece que, às vezes, a própria família não sabe, né? E o mundo é muito maior. E eu acho que a escola tem
os alunos passam, ainda mais no IFES, que passam boa parte do tempo deles aí. Então, a escola deveria pegar para si um pouco dessa formação de valores, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Tudo é muito rápido, nunca teve uma distância entre gerações como tem agora, né? O pessoal de 20, eu não entendo, o pessoal de 15, muito menos, é uma outra linguagem, são tecnologias que daqui a pouco mudam, uma hora é TikTok, uma hora não sei o quê, eu penso, meu Deus, pera, eu não consigo, se sou eu, imagina vocês, né, que tenho mais 1000 coisas para fazer, e isso vai acontecer o tempo inteiro, então acho que e assim, esses jovens, eles são meio que socialmente atrofiados, eles têm reações muito dramáticas diante de situações normais da vida, eles têm dificuldade com não, eles não são resilientes, eles acham que uma frustração é igual a um fracasso e que o momento que você chora em ter uma depressão, eles não têm uma régua muito clara nem de como se sentir. Então, acho que ajudar a educar o jovem para onde eles encarem as emoções, encarem um desconforto, aprendam a dizer não, é muito importante. É muito importante. Se a escola puder participar disso, por que não? Né? Carol? Tá, né? Porque eu acho que não tem como você dissociar uma coisa da outra, né? O ser estar no mundo, o ser estar na instituição, o ser estar na comunidade acadêmica, escolar, né? A gente precisa pensar nisso. Eu acho que é por aí que a gente vai achar um caminho, né? Fazendo um movimento aí de trazer dessa reflexão e que a gente vai encontrar alguma saída, porque tá difícil. Até deixo uma dica para vocês, uma recomendação, tem uma série no Netflix que eu demorei para assistir, mas que eu acho que pode ajudar vocês um pouco até a iluminar, se chama Sex Education, não sei se vocês já assistiram, mas é muito bonitinha, adolescente, os personagens são muito bem construídos, as dificuldades, você vê que elas são meio universais entre os adolescentes, então para vocês terem uma ideia também de por onde começar na rede social, né? Tenta chegar neles sabendo que séries que eles estão assistindo, para saber a linguagem que eles estão falando, tenta jogar para eles essas questões que a gente acha que eles não pensam, mas eles pensam sim, sobre assédio, sobre gênero, sobre feminismo, sobre machismo, sobre dizer não, sobre limites do corpo. Tenta encontrar uma forma de dialogar com eles com isso, porque é importante, e a família não está fazendo, tá? Então, a escola é um lugar para... É exatamente o pensamento crítico, a interpretação das coisas, os questionamentos, é a escola que faz isso. E eu acho que esse assunto tem que entrar, infelizmente, de um jeito não tão claro quanto a gente gostaria, na tua cara, com uma disciplina disso aí, mas a gente pode evocar momentos de conversa, de compartilhar conhecimento, porque eles têm um monte de coisa para ensinar para a gente também. Se a gente conseguir conversar de igual para igual, a gente aumenta muito as chances de passar a mensagem, sabe? Eu tenho aprendido muito com eles, assim, sempre, né, e acho que nesse momento, mais ainda, né, na licenciatura eles vão, professora, acho que tem que fazer assim, eu falo, então tá. Porque a gente fica perdido, né, são gerações diferentes, na licenciatura a gente tem desde 17 anos a 50, a 60, e essa escuta que você disse, ela é fundamental, né? Eu acredito que é fundamental, e nesses 2 semestres de pandemia tem me ajudado muito, né? Eu faço um planejamento, apresento e depois escuto para ver o que eles têm a me dizer, e a gente vai se negociando e se ajeitando também, né, dessa forma. Acho que vai servir para tudo essa conversa aqui também, né? Carol, Oi. acho que para fechar, assim, a gente falou dessa coisa da escuta e tudo mais. Eu queria muito saber, por exemplo, a gente falou do incentivo da fala também, né? De você ter esse espaço de acolhimento e tudo mais. Eu acho que isso os núcleos têm feito, né? Da forma que a gente consegue, mas a gente está fazendo esse acolhimento. Mas eu sinto que muita gente fica fechadinho, achando que uma hora aquilo ali vai passar se deixar quieto, sabe? Eu queria só que você colocasse mais ou menos assim, o que você vê em clínica também, né? Óbvio, desses resultados do assédio, assim.
né? O que pode virar isso num futuro, por exemplo, no caso de uma adolescente, dentro da vida de uma pessoa adulta, como eu, por exemplo, né? De deixar a coisinha quieta e aquilo ir fermentando, né? Eu acho que, às vezes, quando as coisas acontecem com você e você tem um senso mínimo de desconforto, tipo, algo tá errado, você nunca fala disso, sempre fica uma pulguinha ali. De vez em quando esse assunto volta e você quer falar, mas não fala, e vai deixando. Ou, se você vai falando, você vai desenvolvendo outros sentimentos que nem são compatíveis com a situação. Se sentir culpada por aquilo ali, se sentir responsável por aquilo ali, sentir que foi a sua roupa, ou o que você falou, ou o sorriso que você deu, ou o olhar mais prolongado que você deu, te fazendo achar que de alguma forma você atraiu aquilo. Isso nunca é verdade. A gente tem que lembrar que todo mundo tem direito, isso está garantido na Constituição, eu deveria estar, o nosso corpo é o nosso espaço. Né? A gente não vai entrar na discussão da politização, né, do Estado, aquela coisa, mas nosso corpo é o nosso espaço. As pessoas não têm o direito de livremente passar por cima da gente. E isso é aquilo que eu falei de vocês fazerem essas rodas de falar do que é machismo, do que é feminismo, sem levantar a bandeira radical militante, mas explicar por que essas coisas existem, por que elas são difíceis, porque elas são dois polos diferentes e daí vira uma queda de braço. A gente não entendeu que a gente tem que andar junto, a gente, de alguma forma, está vivendo como alguém tem que ganhar. É só a gente ver na internet, quando uma mulher se defende, tem que vir um cara lá dizendo nem todo homem, ou e você que não sei o quê. As pessoas não conseguem se escutar. Então a gente precisa, eu acho que a escola pode desenvolver esse ambiente. Não, mas peraí, posso não concordar, né? Acho que é Santo Agostinho que falou, né? Mas eu tenho, você tem o direito de expressar o que você pensa, mesmo não concordando com você, criar esse espaço, né? Para que a pessoa sinta que ela tem. Às vezes ela não vai falar. É a história dela, ela é introvertida, ela não consegue. Mas se a gente conseguir devagarinho mostrar para a pessoa que ninguém, em nenhuma circunstância, tem o direito de fazer com ela algo que ela não queira e que ela não se sinta à vontade, e que essas coisas estão acontecendo porque existe toda uma política centenária de que geralmente homens podem coisas. Isso não é verdade. Isso é uma crença. Uma crença é o quê? De tanto alguém te falar, você começa a achar que isso é real. Mas não existe nenhuma comprovação, nenhuma evidência de que alguma pessoa tem mais direito do que você sobre você mesmo. Isso é um fato, né? Não importa o nível. Ah, mas ele só assobiou. Ah, mas me chamou de gostosa. Ah, mas fez não sei o quê. Ou passou a mão em mim em público. Não existe isso. Não existe isso. Cruzar o seu limite pessoal, seu espaço pessoal é uma forma de violação. E para algumas pessoas que até têm a sua dificuldade com a autoestima, vai dizer, não, mas também não é bem assim. É bem assim. Se eu não me sentir à vontade, se não foi uma coisa que eu pedi, se eu não consenti, a pessoa está passando por cima de mim. Enquanto eu não entender isso, eu não vou me sentir à vontade para denunciar. Eu sei que a gente tem muita vontade de tratar isso como um tema geral, mas não é geral. Cada um desenvolve trauma de um jeito. Cada um tolera algumas funções de um jeito. Tem mulheres que, se forem assediadas, por exemplo, com uma apalpada, elas vão olhar e vão dizer, o que é isso? E vão ficar indignadas, mas não vão se sentir violentadas. Porque aquilo foi horrível, mas aquilo não vai me consumir. Eu entendo que eu posso olhar e me defender e botar a pessoa no lugar dela. É isso que a gente tem que promover para essas pessoas. Que elas podem olhar para essa situação de um outro jeito, que não estão sendo vitimizadas. Dá para fazer em tudo? Claro que não, né? Tem coisas muito mais graves. Mas quando a gente fala desse ambiente aí dentro da escola, que são coisas mais visíveis, a pessoa tem que se posicionar, ela tem o direito, é o dever com ela mesma, é uma questão de amor próprio, se posicionar. Por isso que, quando eu sugeri essas rodas, eu acho que sem querer vocês podem começar a plantar essa sementinha, mesmo que não seja com vocês. Vocês podem procurar aí em Brasília instituições que ofereçam terapia a preço social ou gratuito, ou, por exemplo, os círculos de mulheres que amam Dia dos Mada, né, que se encontra hoje online, entrando no site deles, vai aparecer todos os grupos que existem no país, e hoje todo mundo faz online, então as pessoas podem entrar online nas salas virtuais do MADA e conversar sobre os seus relacionamentos abusivos. Existem provavelmente outros grupos voltados para vítimas de assédio, aí é uma questão de pesquisar, você pode entrar no Zoom, nas reuniões de Zoom e participar. Às vezes não é vocês que vão causar a mudança, vocês vão abrir a porta para isso. E a gente tem que se contentar com isso, sabe? Então acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Até para saber essa questão do consentimento, né? Que é uma coisa que é muito dita, né? Assim, eu já fui assediada, eu já reclamei e eu já ouvi que eu consenti.
E eu consenti. Mas eu consenti por várias outras questões que aconteceram antes, né? De assédio moral, de abuso psicológico. Então, é todo um caminho, né? Isso é uma luta ainda que a gente vai ter que passar, porque o abuso psicológico é só a gente ver quando acontece com uma celebridade, que nem aconteceu lá com o Nego do Borel, e as pessoas dizendo, mas como é que ela se denunciou agora? Mas agora é muito fácil, não sei o quê. Mas se você pegar a história dela, você vê que é certinho um abuso psicológico narcisista de todo jeito, pegar os prints de conversa. Isso também é um treinamento que vale a pena fazer. Se vocês lidarem com pessoas que estão em relacionamentos abusivos psicologicamente, fazer um treinamento para entender e reconhecer um abuso psicológico abusivo, quais são as táticas, como esse abuso ocorre, e assim, uma vez que você entende, realmente é muito fácil conseguir identificar, você percebe que tem características que são muito simples, uma vez que você saca, mas a gente está vivendo um momento muito polarizado, em que parece que se a mulher reclamou no tempo que eu acho certo, então não é válido, né, ou se ela teve um relacionamento com essa pessoa, tudo que aconteceu até aqui, no fundo ela queria, ela deixou. E não é isso. O abuso psicológico, ele tem um poder muito grande de te convencer a justificar por mim. Eu posso continuar te tratando mal e te abusando, e você ainda vai me defender para outras pessoas. É uma questão bastante complexa que, se vocês quiserem entrar assim a fundo nas queixas dos alunos, é interessante vocês terem uma noção, um conhecimento do que é um abuso psicológico, né? Que deve acontecer muito, e eu me preocuparia até se acontece entre professor-aluno, que isso sim é um lugar muito prolífero para ter abuso psicológico. Que ele vai punir o aluno se o aluno contar, que se o aluno contar, ele vai fazer o dissimulado e dizer que nunca aconteceu, e depois o aluno vai pagar por isso. Então, é importante vocês estabelecerem como vocês querem e podem tratar essas situações e compreender como se dá um processo de abuso psicológico. Porque certamente, quando o professor chega e fala que foi a menina que seduziu ele, o problema tá com esse cara, né? Porque se uma menina de 16 anos tem esse poder todo sobre um cara de final dos 20, 30 e poucos, algo está errado com ele, não com a menina, né? Então a gente precisa entender que, assim, e é claro, né? Desconfia porque o cara é super legal. Beleza, vamos fazer uma sindicância, vamos entender quantas pessoas conhecem esse cara, quem convive com esse cara, porque se ele for um cara ruim, na escola ele pode ser ótimo com todo mundo, mas se ele tiver um pouquinho de intimidade com alguém, já vai gerar dúvida, que você vai ver que essas pessoas são assim em ambientes controlados. Elas mostram certas coisas em certos ambientes. Por isso que é legal ter algum conhecimento desses traços de personalidade, dessa característica. Que pena que a gente não usa, né, teste de personalidade para alguns trabalhos, né? Talvez isso fosse ajudar. Mas, enfim, eu acho que essas coisas agora que eu teria para dividir com vocês. Carol, super obrigada. Eu queria que você deixasse seu Instagramzinho, se você quiser falar seu arroba e divulgar o seu arroba. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo bastante de relacionamentos abusivos, que é o meu nome, e vocês podem entrar lá através do Instagram, que é mais fácil. É @Caroline Bruning, que é o meu nome e sobrenome que aparece aí. De vez em quando tem live, domingo vai ter as pessoas mandam perguntas relacionadas a relacionamento abusivo, a término, a mito do amor romântico, e a gente faz um bate-papo que nem a gente está fazendo agora sobre essas questões, né? É quase não vou dizer uma terapia de grupo, assim, mas todo mundo participa, interage, a gente vai trocando ideias, então fique todos à vontade para entrar lá e participar. Obrigada, já vou Carol. te seguir, Carol. Já vou passar para as meninas. Eu adorei o convite, Rafa. Olha, muito obrigada por ter pensado em mim. Eu adorei. Se eu puder contribuir com qualquer outra coisa, eu fico à disposição. Tenho certeza que tem gente bem legal aí perto de você no físico. Oi? Eu falei, que bom, a gente vai te chamar. Precisando, se eu puder auxiliar, meu Deus, eu sou muito parceira, acho que a iniciativa de vocês deve estar dando muito trabalho, mas espero que tenha frutos. Infelizmente, o mundo que a gente vive é de formiguinha. Então, acho que vocês estão fazendo super bem. Muito obrigada pelo convite, muito sucesso para vocês. Se couber alguma das sugestões que eu dei, eu espero que dê super certo. E muito obrigada. Lu, quer falar? Eu quero agradecer também a Carol, não a conhecia, então, assim, muito prazer, foi, assim, excelente, eu tô aqui, gente, porque isso não foi uma live na TV IFB, eu tô aqui... Vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo, porque... E aí, é porque, assim, eu sou uma pessoa de muitas ideias, né, então, cada vez que eu assisto a live, eu anoto e fico com muitas ideias na cabeça,
E uma delas eu vou até colocar aqui, se vocês concordarem, a gente vai levando à frente. É uma live com a Carol, porque a gente está nesse mês da mulher, então a gente fez um mês de programação, não foi o dia 8, não foi a semana, legal. Então é o mês. E com integrado, né, com os 10 campi mais a reitoria. E o que eu tenho visto nas lives é que tem momentos da participação dos estudantes, meninos e meninas, mediando a live. Então, você fica assim de cara. Teve um que eu falei assim, gente, esse aí já trabalhou na TV, não é possível. Não, porque Luciana, é uma desenvoltura. Colocando eles todos no meu Instagram para fazer as práticas de ensino. Gente, eles adoram, é o que está dando certo. Vamos fazer. Se quiserem, só me chamar, a gente combina. Mediado por alguma estudante nossa, sabe? Eu acho que dá muito certo, porque essa coisa do acolhimento, e a Carol tem essa pegada meio bem jovem, eu acho que os estudantes se identificam rapidamente para tirar essa coisa da hierarquia. Eu acho que você falou muito bem, né? Nós, mesmo como professoras, nós estamos num espaço hierárquico em relação aos estudantes. E, de repente, numa live mediado por eles, te entrevistando, vai surgindo, aí você sabe provocar, e a gente vai estar lá no chat, dando palminha, adorando, né? Então, eu acho que para as nossas estudantes ia ser muito bom. Eu acho que é também uma forma de acolhimento. Você traz muitas dicas, né? E aí também eles traz essa questão de empatia, ficaria gravado, e o pessoal vai te seguindo, vai vendo as tuas lives, também mandando perguntas. Eu acho que, como você colocou aí ao final, né? A gente tem esse papel de abrir as portas, sabe? Abrir as portas para a mudança. E a gente empodere, né, esses estudantes, porque a mudança também está neles. E aí a gente abrindo essas portas, eles vão atrás de mais informações e vai retroalimentando a instituição, eu acho. Ontem teve uma live do Festival de Dança, da licenciatura em dança, e a professora, uma professora negra, porque aí tem essa questão da interseccionalidade, né, da questão do gênero, da raça, da renda, né, e aí a professora é uma professora negra, e as meninas que fizeram a performance, né, eram também todas negras, e o depoimento delas foi assim, fantástico. E elas já são egressas, e falando assim, o quanto foi importante ser uma diretora negra, né, dirigindo elas, e elas atuando. Então, assim, eu acho que é isso, a gente abre as portas, mas a gente empodera né, dá autonomia para essas meninas e meninos, porque é o que a gente quer, que eles consigam se defender depois que sair, porque a gente não vai estar mais lá para proteger. É igual assim, os nossos pais não estão mais para nos proteger, e do jeito que hoje está a nossa sociedade, nem sempre a família está conseguindo dar conta desse tipo de formação, porque as famílias estão também meio... tá complicado, né? É um momento bem difícil. Então, mas assim, fica o convite, se aceitar, a gente só organiza e faça o contato via Rafa. Obrigada, já aceitei. Rafa. Obrigada, Carol. Pode deixar. Obrigada, gente. Muito obrigada, gente. Boa noite. Nos vemos, então, em breve, né? Nos vemos em breve, Carol. Agora você foi pega, pronto, acabou. Tudo bem, tudo bem. Beijo para todas. Tchau, gente. E para todos e todas também. Beijo. Tchau. Tchau.